Olá, pessoal! Bem-vindo, mais uma vez ao curso de autoconhecimento. Hoje veremos uma conferência muito importante, pois uma das bases para alcançar o autoconhecimento e nos tornarmos um com o nosso próprio ser divino é a criação dos diferentes corpos que permitirão à nossa consciência ter plena manifestação nas diferentes dimensões da natureza, e, portanto, voltar ao nosso Pai, ao nosso próprio ser. E para conseguir a criação dos corpos internos é totalmente necessário alcançar a castidade. E a castidade é uma virtude que se resgata do trabalho que fazemos na nossa luxúria. Portanto, o objetivo do tema que veremos hoje será identificar alguns dos defeitos luxuriosos que são importantes para trabalhar, para alcançar a castidade. Comecemos então este tópico esclarecendo o que é a castidade, uma vez que podemos ter conceitos errados sobre isso. Muitas vezes existe um equívoco de que a castidade é o mesmo que o celibato, e nada poderia estar mais longe da verdade, uma vez que o celibato vai na direção oposta. O celibato se afasta do sexo em busca de Deus, enquanto a castidade vai descobrindo que o que nos diviniza está latente em nossa energia sexual, e que nossa parte divina se desenvolverá através do uso sábio que fizermos dessa energia, isto, desenvolvendo a pureza nas nossas práticas sexuais com o nosso parceiro. Portanto, a castidade em si é exatamente o oposto da luxúria. A castidade é a não perda da energia sexual, por qualquer meio e em qualquer circunstância. É ter o poder de utilizar a energia sexual apenas durante as práticas sexuais com o nosso parceiro, e nunca atingir o orgasmo e a ejaculação durante a prática sexual, mas sempre fazer subir a nossa energia sexual em direção à nossa coluna até a nossa cabeça. O poder da castidade nascerá em nós à medida que compreendermos o valor da nossa energia sexual e eliminarmos todos os detalhes da luxúria que carregamos dentro de nós. Esses defeitos luxuriosos nos levam a buscar constantemente expulsá-la, e às vezes nos levam até a perdê-la involuntariamente, como nos casos da poluição noturna. Então, o que devemos ter claro é que se realmente quisermos alcançar a castidade, devemos iniciar um trabalho de estudo, compreensão e eliminação dos nossos eus luxuriosos. Só assim teremos o nível de controle do nosso aparelho sexual e o nível de pureza da nossa energia, para que o fogo sagrado da Kundalini possa ser aceso dentro de nós e possa ascender pela nossa coluna na prática do suprassexo com o nosso parceiro. Mas quando falamos de fogo sexual, é bom termos em mente que existem dois tipos de fogo. Um deles é o fogo da consciência, ou fogo sagrado da Kundalini, que é aquele que sobe vitoriosamente pela coluna vertebral quando alcançamos a castidade. Ou seja, quando não expulsamos mais a energia sexual do nosso corpo, pois já eliminamos o eu fornicador. E o outro tipo de fogo sexual é o fogo do ego, que é resultado da fornicação. Cada vez que derramamos nossa energia sexual, esse fogo invertido se desenvolve. E é esse fogo ansioso que experimentamos como desejo sexual quando a luxúria é ativada em nós. Este fogo invertido é representado internamente como uma cauda, também chamada de órgão kundartiguador, que é aquela cauda que sai do cóccix de todos aqueles demônios que vemos representados em diversas pinturas e esculturas. A realidade é que todos nós, graças à fornicação, engrossamos essa cauda ao longo da nossa existência. No mundo astral podemos ver essa cauda, e é com o desenvolvimento da castidade e a ascensão da Kundalini que poderemos acabar com essa cauda satânica que temos astralmente, já que a palavra Kundalini significa precisamente fim do kundartiguador. O fogo do kundartiguador é um fogo desesperado que nos enche de ansiedade, que nos leva a buscar desesperadamente formas de nos masturbar ou procurar um parceiro que nos excite a ponto de derramar energia sexual, pois é um fogo cheio de luxúria. O fogo da Kundalini, ao contrário, é um fogo controlado, sublime, que nos leva a fazer subir essa energia na união sexual com o nosso parceiro, porque é um fogo que é fruto da castidade. Agora sabemos que a nossa energia sexual é criadora, a sua função será sempre criar, pois essa é a função do nosso centro sexual, criar. Portanto, devemos entender que toda vez que formos a uma prática sexual, essa energia estará fazendo um processo de criação. Se, por exemplo, nos unirmos sexualmente com um parceiro do sexo oposto com a intenção de ter um filho, então a união do óvulo e do espermatozoide resultará na criação de um filho físico. Mas será necessário apenas um espermatozoide para criar essa criança. Porém, o restante dos espermatozoides que são expelidos na ejaculação durante essa cópula também criarão, e estes irão criar nossos agregados psicológicos, ou detalhes de nosso ego.
Também é importante entender que a mulher tem seu próprio sêmen, e que ao atingir o orgasmo e expelir sua energia sexual, dessa forma, essa energia também cria nela cada vez mais detalhes do ego, que são cada um de seus defeitos psicológicos. Assim, cada vez que atingimos o orgasmo e a ejaculação, estamos reproduzindo o nosso ego e adormecendo cada vez mais a nossa consciência. Cada um dos nossos defeitos psicológicos foi criado através da expulsão da energia sexual criadora para fora do templo que é o nosso corpo físico. O que é conhecido como a queda do homem, ocorreu porque a energia sexual foi expelida de seu corpo. E a partir desse momento perdemos tudo o que nos divinizava, fomos expulsos do paraíso, que eram os níveis superiores de consciência em que vivíamos. E as 7 virtudes da alma foram invertidas, tornando-se aqueles 7 pecados capitais ou chefes de legião, que ao continuarem a fornicar, e através das constantes impressões não transformadas, se multiplicaram até formarem a legião de eus que atualmente carregamos dentro de nós. Por isso é necessário saber que existem 3 tipos de sexologia, ou 3 formas de utilizar o sexo, e entender que os 3 sempre nos levarão a criar. O primeiro tipo de sexologia é a que ensinamos e incentivamos a praticar, está é o suprassexo ou magia sexual. Isto é sexo para regeneração. Através deste sexo recuperaremos nosso estado divino perdido. Pois, se sairmos do estado paradisíaco pela porta do sexo, é por essa mesma porta que retornaremos. Este é o sexo dos deuses, pois através desta sexualidade nos tornaremos deuses, capazes de criar através da palavra. E graças à prática do suprassexo, ocorrerá dentro de nós a criação dos filhos da luz, que são os corpos existenciais do ser, para que possamos nascer no mundo espiritual. O segundo tipo de sexualidade é o sexo normal. Isso é sexo para geração, pois serve para gerar uma nova vida orgânica física, para que a espécie possa se reproduzir. O importante que devemos entender é que no sexo normal, ou seja, quando queremos fazer sexo com a finalidade de ter um filho, também não é necessária a expulsão do líquido seminal. A expulsão de milhões de espermatozoides não é necessária quando é necessário apenas um espermatozoide para que ocorra a gravidez, mas basta fazer um pedido à nossa Divina Mãe particular, para que durante a prática do sexo superior, ela escolha o esperma mais adequado, e direciona-o para o óvulo da mulher para que ocorra a conceção. É este método que realmente se chama Imaculada Conceção, onde a fornicação não é necessária para que ocorra o processo de criação dos filhos físicos. E o terceiro tipo de sexualidade é o infrassexo. Isso é sexo para degeneração. Este é o tipo de sexualidade que a grande maioria da humanidade pratica. É o sexo que busca apenas o gozo animal, a superestimulação e a superexcitação dos órgãos sexuais para experimentar o prazer bestial do orgasmo e da ejaculação, expulsando por sua vez todos os átomos solares presentes no fluido seminal. E ao expulsar a nossa energia criadora, irá reproduzir o ego, irá criar e alimentar os filhos das trevas, que são cada um dos nossos defeitos psicológicos. Daí a importância de compreender que a cada fornicação, a nossa consciência adormece cada vez mais, e nos tornamos cada vez mais perversos. E como o caminho da degeneração é um caminho descendente, ao longo do qual é muito fácil descer, rapidamente deixamos de sentir esse prazer com as coisas que fazíamos antes. E por isso estaremos sempre precisando de coisas novas, cada vez mais pesadas e degeneradas, para continuar experimentando aquele prazer animal que na verdade é tudo que é oposto ao verdadeiro prazer sexual. O prazer que se experimenta através do infrassexo é oposto ao êxtase transcendental que se obtém através da purificação da prática do suprassexo. Então, por que deveríamos estudar nossos eus luxuriosos? É para que possamos regressar daquele caminho descendente que percorremos até agora. Além disso, para que a nossa energia sexual, que nos tornou negra e pesada devido a tanta lascívia e fornicação, comece agora a ser purificada, para que a serpente Kundalini possa despertar dentro de nós. Se assim o fizermos, conseguiremos fazer com que a nossa energia sexual ascenda vitoriosa pela nossa coluna vertebral, para que comece a ocorrer a regeneração dos nossos corpos físico e vital, e a criação dos nossos corpos astral, mental e causal, que atualmente estão em estado embrionário. Para que esta criação ocorra, devemos alcançar a castidade. Devemos garantir que não expulsemos mais a nossa energia sexual nem dentro nem fora da prática sexual com o nosso parceiro, mas sim que comecemos a nos preencher com esta energia poderosa.
Através do estudo e eliminação de todos os nossos eus fornicadores alcançaremos a castidade, e purificaremos cada vez mais a nossa energia sexual, tornando-a cada vez mais leve e sutil, para que suba com mais facilidade pela nossa coluna. E outro ponto muito importante é que trabalhar a nossa luxúria nos permitirá recuperar a potência sexual, para que haja muita potência durante a prática sexual. Muitas pessoas já sofrem de impotência sexual total, pelos danos que geraram em seu aparelho sexual através do infrassexo e da masturbação, e como karma por tanta degeneração sexual que trouxeram ao longo de muitas existências. A potência sexual pode ser totalmente recuperada com o trabalho de eliminação dos eus da fornicação, que foram justamente os causadores deste estado. Também será necessário fazer negociações objetivas com a lei divina, para pagar esse karma, ajudando a humanidade a receber este conhecimento, para que aqueles que desejarem também tenham a oportunidade de se regenerar. Além disso, à medida que recuperam a potência, o seu aparelho sexual será regenerado e revitalizado com a prática do suprassexo. Mas também é importante saber que quem aparentemente não sofre diretamente de impotência sexual, também sofre de impotência, pois tem toda a sua potência sexual condicionada aos eus da luxúria. Então ele só tem vontade de fazer sexo, e só tem ereção ou lubrificação, se tem masturbação, ou se tem pornografia, ou se tem masturbação oral ou anal, ou se o seu parceiro tem uma determinada aparência, ou se o parceiro os trata de determinada maneira, etc. E se essas coisas não estiverem, então não há potência sexual. O que isto significa é que não é a pessoa que tem potência sexual, ou seja, não é a sua parte consciente que ativa e gere a potência sexual à vontade, mas sim a luxúria que tem a sua potência sexual condicionada. Portanto, somente quando trabalharmos todos esses condicionamentos, que são todos os nossos eus lascivos, e também trabalharmos todas as sensações, tensões, emoções e pensamentos que a impotência gera, é que recuperaremos gradativamente nossa potência sexual para a consciência. E não precisaremos mais de práticas infrassexuais para ter potência durante o sexo. Desta forma podemos ter práticas suprassexuais longas, com duração de 1, 2 ou 3 horas. Agora, como devemos estudar os eus da luxúria? Faremos isso através da autorreflexão íntima dirigida pela Mãe Divina. Este é um trabalho que cada um fará de forma íntima e pessoal, através da técnica de meditação que ensinamos na Conferência 22. Esta técnica de meditação consiste em trazer para a meditação as cenas da nossa vida em que esses eus se manifestaram, e observar e descobrir todos os detalhes que se manifestaram no desejo, na mente, na emoção e no sexo. Da mesma forma, cada sensação vivenciada na cena de luxúria que estamos meditando deve ser observada, julgada e eliminada, para que sensações superiores possam surgir na prática sexual. Vamos observar cada emoção lasciva, cada pensamento lascivo ou autojustificado, e eliminá-los detalhe por detalhe. Assim, trabalhando tudo o que conhecemos nos foi manifestado nesta existência. Quando começarmos a fazer este trabalho seriamente, nossa Mãe Divina particular começará a nos guiar no plano astral, mostrando-nos em nossos sonhos os eus que devemos trabalhar, e trazendo à nossa mente durante a meditação as cenas que devemos trabalhar, para que possamos avançar neste trabalho. Para iniciar este trabalho, basta nos perguntar: quantas vezes forniquei nesta existência e de que forma? E imediatamente começaremos a lembrar dos primeiros eus lascivos que se manifestaram em nós nesta vida, e na ordem em que os desenvolvemos, nós os eliminamos. E como já lhes disse, este é um trabalho que será dirigido pela nossa Divina Mãe. Então, se quisermos realmente fazer isto, teremos sucesso, porque do nosso lado está a força mais poderosa do mundo, que é a força do amor. Esta força tem um imenso poder criativo, e também um imenso poder destrutivo, para reduzir tudo o que há de impuro em nós, a poeira cósmica. Veremos agora um diagrama onde veremos resumidamente o modo de funcionamento da luxúria. Ver este diagrama pode nos ajudar até mesmo a ver coisas que antes nem sabíamos que eram luxúria, porque neste ponto de degeneração social em que nos encontramos, coisas de natureza terrivelmente perversa já são aceitas como normais. A primeira coisa será ver que a luxúria, como todos os eus, se manifesta através das 3 cabeças da traição, das quais falaremos detalhadamente na próxima conferência, que são o desejo, a mente e a má vontade. Para que concordemos em satisfazê-la, a luxúria sempre nos faz sentir um desejo. Ativa aquele fogo do ego, que nos faz sentir a necessidade de buscar formas de nos estimular sexualmente para chegar à fornicação,
que é derramar energia sexual. E dessa forma, a luxúria garante a subsistência de todo o ego, pois enquanto continuarmos a derramar a nossa energia sexual, todo o ego terá alimento e vida. E para isso o segundo traidor sempre colaborará. Este segundo traidor dentro de nós é a mente egóica, que sempre nos sussurra uma desculpa, uma justificativa muito boa, para que concordemos em expulsar nossa energia sexual, e que sempre acabemos caindo na má vontade, que é chegar diretamente à ação de fornicar, que é a finalidade da luxúria. Portanto, se quisermos alcançar a castidade, devemos fazer um intenso trabalho de autoobservação, compreensão e eliminação do eu que busca derramar a energia sexual para fora do corpo, que é a fornicação. Fornicar significa derramar a energia criadora sexual sob qualquer forma, e chegamos à fornicação toda vez que chegamos ao orgasmo e à ejaculação. O eu do orgasmo também deve ser trabalhado. Esse eu é composto por muitas justificativas, conceitos, emoções e sensações que nos levam a buscar sempre a sensação que provoca a expulsão da energia sexual. E há 3 meios pelos quais sempre chegamos a esse ponto: pela masturbação, pela poluição noturna e pelo sexo vaginal. Vejamos cada um deles detalhadamente para que possamos ver vários dos eus luxuriosos que os compõem. Isto com a intenção de nos encorajar a fazer o nosso estudo particular, para descobrir as formas como estes defeitos luxuriosos se manifestaram, e continuam a manifestar-se em nós, para que possamos eliminá-los. Vejamos a masturbação. O eu masturbador é aquele que estimula o aparelho sexual a provocar o orgasmo em si mesmo ou em outra pessoa. Este é um defeito psicológico que precisa ser erradicado urgentemente da nossa psicologia se quisermos iniciar um processo de regeneração. A masturbação é uma das maneiras pelas quais a maioria das pessoas hoje começa a expelir sua energia sexual. A imaginação mecânica participa muito da masturbação, pois é muito comum as pessoas imaginarem uma pessoa com quem fantasiam estar fazendo sexo, enquanto se masturbam. Isto resulta no desenvolvimento de uma entidade psicológica muito forte, que no caso das mulheres é conhecida como íncubo, e no caso dos homens é conhecida como súcubo. Esta entidade psicológica, íncubo ou súcubo, através da masturbação constante pode levar a pessoa ao celibato, não querendo procurar companheiro, ou sentindo que não precisa de companheiro. Por outro lado, pode levar à homossexualidade. E esse defeito pode se alimentar tanto que através do poder criador da imaginação, aliado à capacidade criadora da energia sexual, pode até vir a se materializar fisicamente. Essa entidade se desenvolve toda vez que a pessoa se masturba, e ao se masturbar evoca uma figura, geralmente do sexo oposto, para se excitar. Assim, ele cria e desenvolve aquela entidade terrível, que a submete ao vício da masturbação. Esta é a entidade que comumente aparece nos sonhos das pessoas para fazer sexo com elas, e as leva a uma poluição noturna para se alimentar de sua energia sexual. Apesar do que dizem os atuais médicos, sexólogos e outros, a realidade é que a masturbação é uma prática muito perniciosa e prejudicial. Mas para justificar a sua prática convencemo-nos de que na medida certa é útil e benéfica, quando a realidade é que do pouco resulta muito. E aos poucos vamos alimentando essa entidade psicológica, até acabarmos fazendo da masturbação um vício perverso, que nos traz consequências terríveis como impotência, ejaculação precoce, celibato e homossexualidade. Agora existem 2 tipos de masturbação, e devemos estudar ambos detalhadamente para eliminar todos os detalhes destes, que alimentamos nesta existência. São elas, a masturbação solitária, que consiste na autoestimulação sexual, e a masturbação colaborativa, que é quando buscamos a colaboração de outra pessoa para nos estimularmos sexualmente. Na masturbação solitária desenvolve-se o eu auto-homossexual, pois cada vez que nos estimulamos, estamos obviamente estimulando e excitando alguém do nosso mesmo sexo, que somos nós mesmos. E com esta ação torna-se normal excitarmos sexualmente alguém do nosso mesmo sexo. Portanto, a masturbação é, em princípio, o que mais tarde nos leva a cair diretamente na homossexualidade. A masturbação geralmente anda de mãos dadas com outro detalhe da luxúria que é a pornografia. A pornografia é um defeito que também é muito necessário que estudemos detalhadamente na meditação, para eliminá-lo do nosso interior, pois contamina a nossa mente, e nos subjuga até se tornar também um vício terrível. Ao estudar para eliminar o eu masturbador, também é importante estudar os métodos que utilizamos para nos estimular, pois cada um deles constitui em si um detalhe deste eu. Se usarmos algum dispositivo ou brinquedo sexual para nos estimular,
como vaginas ou pênis artificiais, vibradores ou consolos, bonecas infláveis, etc. Devemos estudar todos esses detalhes e eliminá-los. Em relação à masturbação colaborativa, verificamos que ela é feita manualmente, masturbando os outros e sendo masturbado. Mas isto também inclui o que chamamos de sexo oral e sexo anal, que não são realmente formas de sexo, uma vez que o sexo ocorre exclusivamente quando o membro masculino é introduzido no órgão feminino. Então, nesses casos mencionados, o que realmente ocorre é a masturbação oral e anal, atos que desenvolvem infalivelmente o eu homossexual. É então necessário trabalhar esses defeitos, revendo em meditação as cenas em que nutrimos esses defeitos nesta existência, se for o caso. Existem outras formas de masturbação ainda mais pesadas, que são quando se utilizam animais para nos estimular sexualmente, o que é conhecido como bestialismo, e quando se utilizam cadáveres para o mesmo fim, o que se conhece como necrofilia. Cada um verá, de maneira particular, até onde desceu em seu caminho degenerativo com esse ou masturbador, e trabalhará em sua autorreflexão íntima todos os detalhes que nutriu em sua existência. Vejamos agora a poluição noturna. A poluição noturna é a perda de energia sexual durante o sono. E por que ocorre a poluição noturna? Pois bem, é basicamente por causa da lascívia, por causa daquele desejo sexual reprimido que no mundo astral ganha forma e cenário. Então nos vemos tendo sonhos eróticos, e através do cordão de prata, que mantém sempre o corpo físico conectado ao corpo astral, recebemos aquelas sensações de excitação excessiva, fazendo-nos atingir o orgasmo e a ejaculação, perdendo nossa energia sexual no nível físico. Então, no que devemos trabalhar para eliminar as poluições noturnas? Por um lado, devemos trabalhar todas as impressões sexuais que recebemos ao longo do dia através da visão, audição, olfato, paladar e tato. Cada vez que recebemos uma impressão sexual, por exemplo, quando vemos uma pessoa que consideramos sexualmente atraente, ou qualquer imagem alusiva ao sexo, quando ouvimos algo de natureza sexual, uma música, uma conversa, um som, etc., ou qualquer outra impressão que recebemos do mundo exterior através dos nossos sentidos físicos. Se não a transformarmos com a morte psicológica, mas permitirmos que ative a nossa energia sexual, e permaneça como uma impressão psicológica, esta posteriormente se transforma num cenário astral, que nos levará a perder energia sexual durante o sono. Por outro lado, é a identificação. Esta ocorre quando nos identificamos com as impressões que recebemos, e começamos a nos provocar lembrando, fantasiando, desejando, e alimentando o desejo de experimentar e sentir, o que nos leva a cair no sono psicológico. Essas identificações acabam nos levando a buscar expulsar a energia sexual por meio da masturbação, ou da prática sexual. E se não, permanecem como um desejo sexual frustrado que nos leva a perder energia através de uma poluição noturna. Também é necessário estudar os detalhes luxuriosos que alimentamos em grandes quantidades durante o dia através da lascívia. A lascívia é aquele desejo sexual frustrado que carregamos na mente, que nos faz pensar em coisas sexuais o dia todo. Devemos observar e eliminar nossa luxúria quando procuramos algo para nos provocar sexualmente, assim como quando procuramos provocar sexualmente outras pessoas. E isso ocorre através de pequenas ações, pensamentos e desejos lascivos a cada momento. O eu que assiste pornografia é um detalhe que deve ser compreendido e eliminado de nosso psiquismo, pois alimenta muitos detalhes lascivos e, por sua vez, nos sobrecarrega com muitas impressões que ficam gravadas em nossa mente, causando-nos poluição noturna. Pois, no plano astral, nossos eus lascivos criam o palco para recriar aquelas cenas pornográficas. Cada um dos detalhes lascivos que se manifestam em nós a cada momento, nos leva a imaginar coisas lascivas, a falar e fazer coisas lascivas, a planejar, a procurar sentir, e a desejar, o que sempre nos fará sentir vontade de nos masturbar, ou procurar alguém para fazer sexo, caso contrário, nos levará a perder energia através da poluição noturna. Portanto, estamos vendo a importância de trabalhar todos esses detalhes, tanto na meditação reflexiva quanto através da prática da morte psicológica momento a momento, para transformar as diferentes impressões, para não cair na identificação, nem acabar alimentando a luxúria. E em relação ao sexo vaginal, há muitos detalhes lascivos que se manifestam em nossa emoção, mente e corpo, e que quando nos unimos sexualmente ao nosso parceiro, nos impede de transmutar com sucesso a nossa energia sexual.
O trabalho que fazemos para eliminar cada um deles se traduzirá na potência e no autocontrole que precisamos ter durante a prática sexual. Devemos trabalhar os conceitos que temos e que nos fazem justificar a ida à prática sexual para expulsar a nossa energia sexual. Devemos também trabalhar os desejos e as sensações que experimentamos no corpo e principalmente nas zonas erógenas. Devemos eliminá-las para recuperar o poder sobre nós mesmos, o que nos levará a começar gradualmente a experimentar emoções e sensações de tipo superior. Devemos estudar e eliminar os detalhes da nossa luxúria que expelem a energia sexual com a desculpa de que é necessário reproduzir-se. O eu reprodutivo é aquele que busca cometer fornicação, mas com a intenção de ter companheiro e constituir família. Aí temos muito que estudar, pois quando a pessoa tem um relacionamento estável, ela sente que tem licença para fornicar, e então dá rédea solta a toda a sua luxúria. Depois, devemos estudar todos os detalhes lascivos que foram nutridos ao longo desse caminho, desde que éramos solteiros, no processo de paquera no noivado, durante a gravidez e assim por diante. É muito importante trabalhar e eliminar os eus que gostam de fazer sexo durante a gravidez, ou de fazer sexo durante o período menstrual. Os eus dos contraceptivos, dos abortos, das castrações, que nos levam a cometer graves crimes contra a natureza e a degenerar mais rapidamente, até nos levarem ao tédio e à insatisfação. Devemos trabalhar neles e eliminá-los da nossa psicologia. Uma pessoa insatisfeita com seu parceiro cai em detalhes lascivos bastante pesados, como adultério e prostituição. Então, é muito importante que trabalhemos na eliminação desses defeitos, caso tenhamos sido infiéis ao nosso parceiro, observar e eliminar os desejos e justificativas que nos levaram a cometer adultério, bem como as ações que realizamos para esse fim. Também é importante eliminar o defeito da prostituição, quer tenhamos comprado sexo, quer nos tenhamos vendido sexualmente. Como podemos ver aqui, existem muitos tipos de prostituição, bem como muitas formas de adultério, sobre as quais devemos refletir, meditar e eliminar, para desenvolver a verdadeira fidelidade ao nosso parceiro e à nossa energia. O estudo do aspecto da bruxaria também é importante. A bruxaria ocorre quando o poder do sexo já é conhecido, e o sexo é usado com intenções obscuras para manipular, subjugar ou realizar alguma vingança. Feitiços de amor, amarrações sexuais, estupros, etc., também entram aqui. Estes que mencionamos aqui podem parecer muitos eus com os quais trabalhar, mas a verdade é que estes são apenas alguns detalhes do eu da luxúria, que na realidade são milhares e milhares. Cada um em seu estudo pessoal deve descobrir, detalhar, compreender e eliminar os detalhes que nele se manifestaram. E qual será o resultado do estudo dos nossos eus luxuriosos? O resultado será o desenvolvimento desse maravilhoso poder que é a castidade. Aos poucos nos libertaremos de tanto condicionamento luxurioso, de tanta lascívia e perversidade. Sairemos do estado degenerado e fraco em que nos encontramos atualmente, em que só de ver ou ouvir algo sexual toda a nossa luxúria já está ativada, e passaremos gradualmente a um estado de pureza e de autocontrole. Em alguns desses eus veremos o processo de morte psicológica, já no astral veremos como morrem os animais, feras, e entidades que representam internamente esses agregados psicológicos. Além disso, no plano astral nos veremos lavando nossos cabelos, e como nossos cabelos crescerão. O cabelo no plano astral representa a castidade. Outros desses defeitos serão retirados da nossa coluna vertebral e serão lançados no abismo, para serem executados integralmente na obra da segunda montanha. O processo de regeneração começa com a desintegração dos defeitos que sabemos que temos. Esses eus que mencionamos hoje nos impedem de alcançar a fidelidade, a castidade e o amor. Na medida em que estudarmos estes eus, compreenderemos os erros que cometemos, e aperfeiçoaremos as práticas do suprassexo. Espero que esta conferência e esta explicação tenham ajudado você a compreender a necessidade urgente de trabalhar esses defeitos. Se você realmente deseja avançar em seu desenvolvimento espiritual, e que ela tenha servido de orientação para iniciar seu estudo particular. Muito obrigado a todos que participaram da conferência. Como sempre, permanecemos à sua disposição para qualquer dúvida que possa ter. Convido você para a próxima conferência, na qual falaremos sobre traição. Aí veremos em detalhes os 3 aspectos, ou 3 demônios internos, que sempre nos levam a trair os outros e a nossa própria consciência. Não perca!